toda nossa. Ô, Fábio, eu queria começar falando com você. Neste ano a gente falou bastante sobre o tema ESG, que são temas ali relacionados ao meio ambiente, questão social, de governança corporativa. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, o que é o ESG exatamente, as implicações dessas temáticas na empresa e o quanto isso pode impactar realmente as empresas que estão preparadas com o ESG nesse momento. Perfeito. O ESG ele pode ser visto como a incorporação de alguns assuntos que já estavam no mercado há muito tempo, né? Se a gente olha cada uma das siglas ali, do ambiental, do social e da governança, como você mencionou, foi um dos temas quentes em 2020. Tá? A gente está falando aqui de como empresas, de como investidores, e também os investidores, vocês falando aqui muito de educação financeira, de como é que eles podem agora, a partir dos seus processos de investimento, incorporar esses aspectos aqui que buscam fortalecimento da governança, sem desconsiderar todos os impactos sociais e ambientais dessas transações que acontecem aqui entre essas partes que eu mencionei. Então, um assunto forte que deve ganhar ainda mais força em 2021, Paula. E você acredita, Fábio, que essas questões ambientais, sociais e de governança, elas são bem compreendidas hoje, aplicadas realmente no mercado brasileiro? Paulo, eu acho que a gente pode dizer que estamos dando os primeiros passos. A gente sabe que fora do Brasil, em especial na Europa, esse assunto é muito quente. Eles já estão, eu acho que, alguns degraus na nossa frente, já tratando inclusive de aspectos de regulação. O próprio perfil do europeu já considera, no seu processo de formação, já muita atenção a todos esses aspectos aqui. E quando a gente importa essas práticas, a gente está vendo tanto empresas aprendendo um pouco a fazer isso, né, estruturando seus comitês de sustentabilidade, criando alguns projetos com erros e com acertos. Do lado dos investidores, eles estão incorporando essas práticas no seu modo de fazer investimento. Então, aquele modo tradicional de simplesmente olhar indicadores financeiros, agora isso está mudando, eles estão incorporando também esses aspectos aqui, digamos, não financeiros nas análises das empresas. E o investidor está olhando tudo isso, né? Está olhando, está sendo bombardeado com muita informação, né? E eu acho que esse processo de aprendizado aqui, ele vai merecer alguns aperfeiçoamentos, como eu disse, seguindo os passos da Europa, incluindo também uma organização, né? A gente está vendo aqui um tiroteio de informação, eu acho que a gente precisa colocar alguns pingos nos is, até nos aspectos regulatórios. Ô, Fábio, recentemente a gente teve ali um caso que foi bem marcante, que foi a morte de um homem negro no Carrefour de Porto Alegre. Algumas semanas logo depois, a gente já viu que o Carrefour Brasil ele acabou sendo retirado do índice ISG, do S&P Dow Jones. Queria que você falasse para a gente, você acha que nesse sentido mesmo, o ESG das empresas, ele pode ser avaliado por casos isolados, ou você acredita que realmente seja um conjunto de ações como um todo? Paulo, eu acho que a resposta certa vai incorporar os dois itens. Por quê? Né? Porque toda vez que a gente tem um evento, o pessoal do mundo das finanças sabe, né? Isso vai ser traduzido em preço. Né? Você tem um evento ambiental, um evento social, né? Isso vai ter um impacto nos preços das empresas. Até na condição aqui de presidente de uma associação de investidores, a gente tem visto os institucionais se posicionando. Em geral, a primeira reação de um investidor que tem um ativo desse no portfólio é de pedir uma conversa com a empresa investida. E isso vale, assim, para basicamente empresas relevantes no portfólio dos institucionais. Então você pede uma reunião de engajamento com o próprio Carrefour para entender os argumentos da empresa, para avaliar as medidas que estão sendo tomadas, e isso está acontecendo neste momento, quer dizer, isso não acabou. Eu, inclusive, fui convidado recentemente, a reunião deve acontecer nos próximos dias, para uma nova rodada de conversa com a empresa. Então eles estão se abrindo para falar com os investidores, para dar explicações, até para que isso não aconteça novamente. Então tem esse processo todo de aprendizado. Não é um fato novo, a gente já estava mais acostumado a ver eventos dessa natureza com aspectos ambientais, até de compliance, mas eu acho que nesse novo mundo aqui do ESG, isso deve acontecer com mais frequência. É óbvio que a gente espera que nenhuma tragédia aconteça, mas os investidores estão se posicionando, cobrando posturas das empresas onde eles acabam investindo, Paula. Eu queria trazer o Marco Saravalli para a nossa conversa, deixar aqui uma pergunta
tanto para o Marco quanto para o Fábio. Na semana passada, gente, o presidente da CVM disse que a discussão do ESG não é uma discussão passageira, que é realmente, e não é nenhuma questão de tendência. A CVM já discutiu algumas formas também de regulação do mercado com atores internacionais em relação a isso. Queria saber de você como que vocês analisam essa movimentação do regulador do mercado. Queria começar primeiro com o Marco Saravalli. Fala, Marco. Bom dia, Fábio. Bom dia, Paula. Eu acho assim que não só os reguladores, mas também os agentes do mercado, digo, quem está atuando no mercado, bancos de investimento, assets, gestoras, corretoras, eu acho que a gente ainda faz muito pouco. Né? Até tem um artigo do próprio Damodaran, que ele é um crítico em relação à questão do ESG, porque ele acha que fica muito, não necessariamente com essas palavras, mas ele acha que fica muito no mundo do marketing, né? Que foi a minha provocação em relação ao caso do Carrefour, porque eu acho que primeiro que demorou para alguém tomar uma decisão, mas eu só vi esse índice particularmente. Eu não vi nenhum gestor falando assim, vamos tirar Carrefour da minha carteira porque simplesmente rompeu uma cláusula aqui de ESG e automaticamente tem que sair da minha carteira, eu vou vender. Eu não vi nenhum analista falando assim, eu vou rebaixar minha recomendação porque realmente aconteceu esse fato ESG. Então, você coloca lá no seu relatório só para atender cliente, né? Só para entender realmente o marketing, né? Você captar um fundo e na hora da prática a gente vê muito pouco. Tá? Então, essa é a minha crítica. Então, em relação à CVM, aos órgãos reguladores, né? Em relação a vários assuntos, mas eu acho que ESG também não é diferente. Em 2020 a gente está aprendendo a entender quais são os assuntos, mas eu acho que a gente na prática ainda faz muito pouco. Aí acaba ficando muito na teoria, né? Em relatórios, a gente toma uma decisão ESG, tá? É tudo muito bonito lá no PDF. Tá, mas e a prática, né? Você realmente reduziu sua exposição para Carrefour, você recomendou uma venda, você tirou do seu report, você suspendeu a recomendação, você parou de fazer negócio, seu banco parou de fazer negócio com o Carrefour por conta dessa operação. Enfim, estou sendo um pouco aqui crítico e radical nas opiniões, mas a minha visão é justamente essa. Acho que a gente ainda está num debate muito bom, um debate bom que está vindo para a pauta, a gente gosta, já tem pelo menos uns 5 anos que eu trago esse debate do ESG, não é de agora, mas eu acho que a gente faz ainda muito pouco, né, na prática principalmente. Então fica muito na teoria, eu digo muito no lado do marketing, menos no lado prático do evento em si, né? Esse é um caso simples, né? Assim, que é mais prático, que é mais recente, mas tem outros casos socioambientais, tem vários casos que a gente poderia citar aqui. Talvez esse seja o caso mais recente aqui, só para a gente ilustrar, né? E você, Fábio, sua opinião em relação a isso? Eu tenho uma visão um pouco mais otimista. Eu acho importantíssimo a gente ter um aspecto regulatório aqui da CVM para organizar um pouco desse emaranhado de informações que a gente tem no mercado, porque a gente já está percebendo aqui no Brasil uma série de iniciativas para organizar, o pessoal chama de taxonomia, métricas de indicadores, cada um divulgando o relatório em formatos diferentes, em documentos distintos, ora no relatório anual, ora no formulário de referência, ora criando uma landing page da empresa para divulgar essas práticas, e o regulador chegando e dizendo, espera aí, pessoal, vamos organizar tudo isso, a informação tem que estar disponível para os investidores que precisam agora começar a classificar as empresas e criar as suas métricas internas ou metodologias para que você tenha uma base de comparação, né? Então, eu vou concordar com o Marco quando ele diz o seguinte, olha, talvez a gente ainda está, como eu citei, dando os primeiros passos, aprendendo, isso é verdade, mas o fato de você já colocar um carimbo para dizer, pessoal, minimamente, vamos organizar o jogo aqui para a gente não ter uma dispersão de todos esses aspectos, eu acho isso muito positivo. Foi o caminho que a Europa adotou, como eu citei, eles estão um pouquinho mais na frente que a gente, mas o fato da gente já, por meio de uma audiência pública, ou seja, vai ouvir o mercado, eu acho super positivo que a gente dê esses passos agora, para que depois você não perca o controle disso do ponto de vista regulatório, Paulo e Marco. Uhum. Legal. Marco, tem alguma dúvida aí, alguma pergunta para fazer para o Fábio? Fica à vontade. Não, eu acho que continuando no assunto que não deixa de ser ESG, mas tirando um pouco de socioambiental, falando um pouco mais de governança, né?
A gente tem visto alguns bons movimentos, né, Fábio, em relação aos minoritários, mas ainda, né, parece que a gente está no século XXI, acho que governança já é um assunto, se a gente pode dizer assim, mais maduro, já mais discutido, mas ainda o Brasil, principalmente, alguns cases, ainda dando passos atrás em relação, se a gente pode dizer, respeito ou falta de, né, respeito aos minoritários, enfim. Como é que, eu queria entender um pouco assim, não só a evolução, um pouco também da sua opinião, mas também um pouco do trabalho da MEC em relação a todo essa evolução da governança corporativa, porque a gente parece que está sempre dando 2 passos para frente, depois dá um passo para trás, volta, né? E volta um caso e fala assim, nossa, mas estamos em 2021 e acontecendo um caso desse, né? Sem citar nomes aqui de algum caso específico, né? Mas como é que é a sua percepção em relação a esse assunto, principalmente aos direitos minoritários, e o que a MEC, acho que principalmente, tem feito aí nos últimos anos, enfim, para reforçar um pouco essa visão, né? Maravilha, Marco. Toda vez que a gente tem um ano de fortes movimentações no mercado, como foi o ano de 2020, a gente cria quase um paradoxo no mercado, né? Porque ao mesmo tempo o nosso mercado de capitais se torna mais relevante, mas isso é acompanhado de algumas reestruturações societárias, onde nem sempre as melhores práticas de governança são respeitadas. Nós tivemos alguns retrocessos em 2020, ponto de vista da governança corporativa, em discussão de alguns cases, como você acabou fazendo referência aqui, né? E a gente deve seguir um pouco nessa linha do aquecimento do mercado com as janelas dos IPOs, né? A gente viu isso muito forte, em especial no segundo semestre. A gente acredita que isso deve continuar forte no primeiro semestre aqui do ano. E na AMEC, a gente, toda vez que tem algum case, alguma operação dessa, inclusive participando fortemente das discussões regulatórias, a AMEC se posiciona, chama um grupo de investidores associados para discutir. Até como exemplo do que eu estou falando, amanhã, por exemplo, quarta-feira, a gente vai discutir internamente mais um caso de reestruturação societária, a proposta aqui de incorporação da Smiles pela Gol, anúncio recente de fato relevante. Então a gente organiza os investidores para discutir se temos melhores práticas que estão sendo respeitadas ou não, e se não, a MEC tem um posicionamento público. A gente manifesta aqui quais são o nosso entendimento sobre melhores práticas, o que deveria ter acontecido, se a regulação merece algum reparo, postura do regulador, enfim, a gente acaba virando um fórum de debate sobre aspectos societários no Brasil. Legal, tem mais alguma pergunta, Marco? Posso seguir aqui? Não, pode seguir. Eu só queria fazer uma última provocação. Se a gente viu até alguns casos também esse ano aqui de empresas brasileiras abrindo capital lá nos Estados Unidos, né? Uhum. Assim, tirando a questão de valuation, né, de avaliação, né, se vai ser melhor ou pior lá fora, mas você acha que pode ter um racional também da questão de governança, no sentido assim, lá tem alguns pontos que são mais difíceis ou mais fáceis. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um modelo, enfim, qual seria o motivo, né, excluindo valuation, excluindo a avaliação, quais seriam os motivos aí, de repente ESG, de governança, enfim, de uma empresa fazer um IPO lá fora, né, no sentido assim, será que tem algum ponto que a SEC é mais flexível, a SEC, às vezes, por ser mais rígida, você também se traduz em melhores preços, enfim, qual que é a leitura acho que a gente já discutiu um pouco disso, mas qual que seria a leitura de uma empresa tomar a decisão de fazer um IPO lá fora, uma oferta pública lá fora? Marco, eu acho que você já trouxe grande parte da resposta, apesar da gente comentar aqui ex-valuation, mas a avaliação da empresa certamente é o principal fator, né? A gente percebe também que as empresas, quando buscam essa abertura de capital fora do país, também estão buscando acesso a um grupo de investidores mais qualificado, que eventualmente consegue enxergar esse valor, em especial empresas de tecnologia que buscam fazer isso, né? Então, eles têm esse acesso mais ampliado.
lado. Mas existe um debate também muito presente hoje no Brasil sobre quais seriam os requisitos exigidos pelas respectivas bolsas em todo o mundo, né, para atrair esses investidores. Então, a questão da competitividade da Bolsa brasileira frente aos demais certamente é um ponto que deve ser considerado, né, e o que a gente acaba comentando aqui assim, é ótimo, a Bolsa brasileira tem mesmo que buscar essa competitividade, a presença do Brasil em índices globais tem diminuído ao longo do tempo, isso não é bom para o país, não é bom para o nosso desenvolvimento, mas ao mesmo tempo que a gente levanta a mão e a gente vê uma certa euforia de todo mundo, pô, mais operação, mais tudo, mas a gente não vê ninguém levantando a mão para buscar, poxa, mas não vai esquecer de proteger o investidor, não vai deixar ele solto nesse mar aqui, porque ele é a ponta fraca, e isso é uma métrica que órgãos internacionais, organismos internacionais, como a OCDE, o próprio Banco Mundial, né, eles acabam colocando como pontos para avaliação do país, né? Quando ele vai lá avaliar o doing business, ele vai olhar para o Brasil, em que nível você protege o seu investidor? É uma proteção adequada? Porque se não for, a gente vai te dar uma nota mais baixa. Então a gente está chamando a atenção para que competitividade excelente, importantíssimo, Brasil nas cabeças mundiais, mas também que a proteção seja colocada. Eu estou aqui dando uma lida rapidamente nos nossos comentários, viu, Fábio? Bastante gente repercutindo. Toda vez que a gente fala bastante desse tema ESG, a gente tem aqui algumas repercussões. Tem gente aqui falando, Wagner Gonçalves, ele fala que acha que isso acaba sendo mais marketing do que uma ação direta. Ele fez referência em relação à Ambev, que fez ali um testão no caso do Carrefour, mas que não deixou de fornecer, ou não deixaria de fornecer. Ele acha que isso acabou sendo mais um marketing. O Charles Martins acabou concordando com ele ali, disse também que para o início é importante, só não gosta das empresas e pessoas que exploram comercialmente esse tipo de questão sem estar compatível com as ações. A gente sabe que são temas que ainda levantam ali bastante polêmica em relação a opiniões que divergem em relação a isso. Eu queria deixar minha última pergunta aqui para você, Fábio, para a gente encerrar. Como que você acha como que os investidores institucionais brasileiros estão se preparando para endereçar essas demandas do mercado sobre ESG? Eu citei aqui que a gente está passando por um processo de aprendizado. O investidor brasileiro ele está se espelhando em algumas casas globais que têm atuação no Brasil. Esse grupo de investidores, já com uma pegada mais internacional, eles já estão mais preparados, tá? Com algumas, óbvio, boas exceções, né? Como tem sido? Que ferramentas eles têm usado para fazer esses posicionamentos? Como eu citei, o engajamento. Eles buscam as empresas, fazem reuniões e dizem, pessoal, olha, nós temos vocês no nosso portfólio, nós somos um grande investidor, temos uma posição grande, e nós estamos percebendo que vocês têm algumas posturas que estão se distanciando daquilo que a gente acredita, dos nossos valores, de práticas de mercado, de pegada internacional, e, portanto, a gente quer fazer aqui uma cobrança com vocês, podemos, obviamente, combinar algum prazo e tudo, mas a gente vai exigir mudança. Vocês vão se recordar que esse também foi um movimento que alguns investidores internacionais fizeram para o próprio governo brasileiro, com relação às queimadas na Amazônia. Chama o governo para conversar, fizeram uma reunião com o vice-presidente da República, e estão se posicionando. Olha, nós queremos medidas concretas para que isso seja resolvido, os problemas sejam resolvidos. E a gente diz que o investidor brasileiro ainda não percebeu a força que tem, a força de cobrar posicionamentos das empresas. A gente acha que em 2021, nos próximos anos, isso deve ficar mais claro no mercado brasileiro. Quer dizer, essas reuniões de engajamento. Na própria MEC, a gente convida as empresas para conversar com os investidores em base organizada, para ouvir os argumentos, para ouvir sugestões, e esse desenvolvimento eu acho que só vai fazer bem para o mercado brasileiro, em linha com o que está acontecendo em outros países.